tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar a partir de agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais para você também, do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e não se esqueça, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Hoje, terça-feira, feriado nacional, dia 7 de setembro, dia da nossa independência, um programa especial para você acompanhar aqui com a gente, um Gente que Fala diferente, com a presença do Felipe Sigolo. Ele é o reitor da Universidade Brasil e secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e também do Ministério da Cidadania. Felipe Sigolo, muito bom recebê-lo novamente aqui no programa Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Um prazer, Mauro Friesman e toda a equipe do programa Gente que Fala. Também estará com a gente nesta edição o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, empresário, cientista político, ativista, cofundador do movimento Acorda Brasil. Ainda não está conectado com a gente, mas já estará conosco para esta nossa conversa de 7 de setembro. O Brasil comemora hoje 199 anos de sua independência, que tem como marco o famoso grito de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Felipe Sigolo, 199 anos de independência, mas como é que está a nossa independência? A verdadeira independência começa pela educação? Com certeza. Eu moro, inclusive, ali perto do Palácio do Ipiranga, do Museu do Ipiranga, e esse bicentenário é realmente histórico. A gente fica muito emocionado do país estar nessa fase. E eu acho que, com certeza, a educação é a prioridade, é o ponto mais importante. Inclusive, o nosso conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Mozar Neves Ramos, também disse isso num artigo recente. A independência das pessoas é através da educação, através do conhecimento, através da possibilidade de ter um sustento próprio, de ter produção, de ter essa independência. E nesses últimos anos eu pude participar de diversas transformações. Acho que a educação do país vem evoluindo, vem numa crescente, mas tanto na inclusão quanto na qualidade. Então a gente tem um dever, tem a obrigação agora de reforçar todo o que as crianças que deixaram de aprender nesse período. Então, eu acho de todos. A educação é um regime de colaboração, os estados, os municípios, a União, as entidades, enfim, todos participam e têm o seu papel bem definido. Como a saúde tem o SUS, a assistência tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, mas na educação também tem um sistema bem definido, a educação fundamental com os municípios, depois o médio com municípios e estados, e o ensino superior mais com as universidades federais, os institutos com a União. A gente notou algumas falhas aqui no seu áudio, na sua transmissão aqui, Felipe Sigolo, no momento que eu entendi, você citou a questão da pandemia, que foi a responsável aí por algum atraso, evidentemente, durante todo esse momento aí que a gente está vivendo. Não ficou muito claro, mas justamente por conta dessas falhas, vamos só falar, para concluir essa questão da pandemia, que apesar de tudo, contribuiu de alguma forma para despertar na gente uma outra situação em relação à educação, né? A pandemia teve um aspecto muito negativo desse déficit de aprendizagem, a falta de convívio, mas tem um outro lado que a gente está estudando bastante, as entidades, especialmente do ensino superior, as entidades representativas, que é a oportunidade de ter o ensino híbrido, de otimizar a aprendizagem, de aumentar a velocidade que as crianças aprendem tendo outras ferramentas, especialmente pela mediação tecnológica.
Então, acho que o ensino híbrido vai ser uma realidade em todos os níveis. Essa é a grande discussão do momento. Quanto as crianças, quanto em cada nível de ensino, em cada curso, em cada região, pode ter aula remota, quanto é presencial, os cursos de saúde, se pode ter alguma coisa por vídeo ou tudo prático, enfim. O Ministério da Educação, essa é uma novidade, deve liberar em breve o curso de Direito e o curso de Enfermagem, Mauro, também por EAD. Então, o importante agora acho que é acompanhar bem, calibrar bem todas essas mudanças para poder ter cada vez mais inclusão social. O EAD, o ensino à distância, foi responsável para colocar a maioria da população no ensino superior. Até recentemente eu vi uma pesquisa, não foi o ProUni nem o FIES que conseguiram colocar mais gente acessando o ensino superior, foi o EAD, essa modalidade à distância, onde as pessoas podem fazer no seu tempo o curso e se qualificam, mas não dentro da sala de aula, não presencialmente, uma forma mais flexível. É o que tem crescido, cada vez mais as pessoas estão aderindo nessa modalidade. Teve mudanças importantes na gestão passada do ministro Mendonça Filho, a secretária Maria Helena Guimarães de Castro, o atual secretário de Educação, que foi ministro também, Rocieli Soares. A gente fez mudanças importantes para flexibilizar mais esse EAD e permitir que mais gente esteja inserida nesse contexto. Agora, o EAD é uma coisa gravada, uma coisa já produzida. E tem a aula ao vivo agora, que é esse ensino híbrido que a gente está estudando também, vendo como é que isso otimiza o aprendizado e como é que pode dar um melhor aproveitamento. Muita gente confundindo o que é uma aula online e o que é um ensino à distância, o EAD, são coisas completamente diferentes. Olha, estou no EAD, estou aqui em casa e não é isso. Eu estou assistindo aula online, é um conceito diferente. Exatamente. Quando o estudante agora vai para o campus, a experiência de estar presencialmente no campus virou uma coisa premium, porque ele tem que aproveitar esse tempo para ter aula prática, as aulas maçantes, expositivas, isso vai ficar para trás. Então, ele não vai lá mais ficar anotando, copiando o quadro negro ali com caneta e papel. Ele vai tirar foto, ele já vai pesquisar ali no Google o que é sobre o assunto, ele vai se aprofundar. O jovem que, desde do início dos anos 2000, o jovem já tem esse repertório tecnológico. Então, ele já conhece bem, ele já sabe como estruturar, ele já parte de outro patamar do que as gerações mais antigas, especialmente como a minha, que é dos anos 80. Então, realmente é um desafio para como é que a gente faz ele aprender mais, como é que a gente não deixa ele perder o interesse, porque ele também já viu, ele já aprendeu, ele já teve contato com muita coisa, e a gente percebe um fenômeno também que é cada vez mais áudio e vídeo, especialmente vídeo, que a gente está fazendo aqui um pouco hoje, ele quer aprender tendo acesso a vídeo e não mais um texto, uma coisa escrita. Enfim, é um pouco da experiência que ele está tendo direto ali no celular. Então, ele não escreve, ele digita ali com o polegar, no celular, no equipamento que ele tem, é cada vez mais tudo celular mesmo, nem tablet eles têm, então é naquela tela pequenininha, tudo precisa ser customizado para aquela experiência, para aquele aprendizado. É um desafio para os educadores, para as instituições de ensino, para a gente conseguir que tenha ali uma qualidade no aprendizado e que tenha conteúdos atualizados, que tenha coisas que realmente interessam para ele e cursos novos, né? Com tanta mudança, com tanta alteração na sociedade, coisas que realmente façam sentido e que possam contribuir para o desenvolvimento dele e para o sustento dele. Sobre o início da nossa conversa, Felipe Sigolo, sobre a verdadeira independência, começando pela educação, e você citou o Mozar Neves Ramos, né, e em artigo publicado pelo Instituto Ayrton Senna, o Mozar afirma que a verdadeira independência começa, de fato, pela educação. E, segundo ele, apesar das promessas de todos os governantes que o país já teve, o Brasil possui hoje quase 15 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. Essas são as pessoas que não têm independência, Felipe Sigolo, 15 milhões de pessoas.
Eu acho que muito mais até. Essas não sabem ler e escrever, mas hoje está universalizada a oferta. Qualquer prefeitura, em qualquer região do país, com a educação de jovens e adultos, ele pode se inserir e aprender a qualquer tempo ler e escrever. Agora, a dificuldade, acho que da maioria da população é de entender realmente um texto, de saber verdadeiramente as operações matemáticas, de ter a cidadania ali, educação financeira, de ter a sua cidadania garantida através desses conhecimentos. Então, não é porque também ele acabou passando, tendo esse conteúdo, mas no fundo ele não sabe, ele não consegue entender, não é só porque ele lê e escreve que ele tá independente. Então, acho que ele precisa ter toda essa atualização permanente, esse contato. A gente vê que muitos idosos, muita gente que já está com uma idade mais avançada, voltando para a universidade, para os cursos rápidos, tem uma disseminação de cursos variados muito grande, muita coisa gratuita na internet, no YouTube, em diversos canais especializados em educação. Então, eu acho que é importante essa democratização do acesso à internet, à banda larga, aos equipamentos, enfim, digitais, para que a população consiga ter esse acesso e coisas dirigidas, para eles realmente aprenderem e se desenvolverem. São duas situações distintas, bem distintas, não é, Felipe Sigolo? Esse contingente, quase 15 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, são, de fato, analfabetos, e esse outro grupo que você destacou, sabem ler, sabem escrever, mas têm dificuldade para a interpretação do texto, têm dificuldade para as operações básicas de matemática e por aí vai. Esse grupo são os analfabetos funcionais. Isso, que a gente também tem feito um esforço, mesmo aqui no ensino superior, aqui na Universidade Brasil, por exemplo, a gente sente que os alunos chegam com uma dificuldade quando ingressam, e nas outras instituições também, eles chegam com uma dificuldade de aprendizado, a gente às vezes tem que dar aulas de reforço, tem que ter um nivelamento para já começar a entrar nos assuntos mais específicos da profissão que ele quer seguir, do curso que ele está inserido. E a gente aqui tem cursos complexos, como o da medicina, por exemplo. Hoje são mais de 1.600 alunos aqui de medicina. A medicina virou um assunto, acho que é o assunto do momento, a área de saúde, enfermagem. A gente, com certeza, vai ter um aumento muito grande aí das demandas de saúde, não só pela pandemia, mas todos os atendimentos, tudo que foi represando, que não pôde ser feito nesses 2 anos, que ainda estão para fazer, mas essa atualização da vacina, pesquisa, tudo que for de área de saúde, a gente acha que vai crescer muito. A Universidade do Brasil está focada nesse ensino de saúde, a gente tem feito investimentos importantes e muito atento nesse movimento da formação médica, especialmente. A gente recebe muitos alunos do exterior, eles fazem uma parte do curso no exterior, mas depois voltam ao Brasil para acabar a formação, para poder ter aqui a conclusão do seu curso com qualidade e poder ter o registro no CRM, né, no Conselho Regional. Vocês, na Universidade do Brasil, Sigolo, vocês já percebem esse interesse maior, ou seja, aumentando, né, das pessoas pela medicina e pelas demais áreas, não necessariamente a medicina, mas as áreas ligadas à saúde, o envelhecimento da população, que traz também a necessidade de profissionais, os cuidadores, por exemplo? Sim, eu percebo um gargalo grande, tem muita demanda por médicos, por profissionais de saúde, enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, odontologia, não só a medicina em si, tem uma demanda muito grande por profissionais. Eu acho que o Ministério realmente, o Ministério da Educação tem que começar a ver esse equilíbrio entre a formação e os cursos de medicina. Eu acho que talvez tenha que ampliar ainda para ter mais cursos e ter mais equipamentos de saúde, mais hospitais, mais equipamentos que possam ajudar também nessa formação, hospitais universitários, e cresceu. A
apesar da crise financeira, isso é um limitador para a formação. Um curso de medicina é extremamente caro, extremamente complexo pela natureza do curso, são 6 anos, uma mensalidade que é a mais cara de todos os cursos no Brasil. Então, não só por essa condição mas financeira, mas também agora a limitação de vagas. Mas tem uma quantidade muito grande de pessoas querendo ingressar. Eu acho que talvez aconteça como aconteceu quando o homem foi à Lua, que cresceu o número de engenheiros, de outras profissões, que acaba, de uma certa forma, influenciando todo mundo. Essa pandemia vai influenciar muito uma geração para a saúde. Então, o sonho de ser médico, o sonho de ajudar as pessoas, o sonho de ter o conhecimento, o que está acontecendo na área de saúde, por que fica doente, como que trata, eu acho que isso realmente vai motivar muita gente a ingressar, e a gente já percebe um aumento nessa procura. Para o casamento, de fato, ocorrer, né, da pessoa interessada na medicina, ocorrer no sentido dela se tornar, ou a pessoa se tornar médica mesmo, é um dos cursos mais caros que existem, se não for o mais caro, né? Como é que a gente vai trazer essa possibilidade para as pessoas que se interessarem pela área da saúde? Financiamento, tem que ter financiamento, tem que ter apoio, a mensalidade varia aí de 7 mil até 15 mil reais, imagina pagar 15 mil reais por mês. É um curso que acaba passando aí de 1 milhão de reais para a pessoa formar, depois residência médica, enfim, é um curso extremamente caro. Então, eu defendo sempre o financiamento do ensino superior, não só direto do governo, como é o FIES, o ProUni, mas a sociedade, os bancos precisam olhar para esse público universitário. O Brasil é um dos países que menos tem alunos no ensino superior, proporcionalmente, que tem uma carência muito grande e um potencial muito grande. Então, o financiamento é chave para esse aluno poder ingressar, e aí não só a Universidade Federal, também as universidades privadas, que são a maioria do ensino hoje no país. Qual é a relação que a gente pode guardar, reitor Felipe Sigolo, nessa associação, né? As pessoas cada vez mais jovens chegando para o curso superior, e essa realidade que a gente vive das pessoas com o celular na mão, que vivem tirando fotos, vivem fazendo selfies, digitando com o polegar, os mensageiros, né? A gente passa a mensagem abreviando, porque o importante ali é passar a mensagem, mas tem muita gente que, pelo que parece, desaprende mesmo, porque acabam usando aquela dinâmica da língua portuguesa, que é específica da transmissão de uma mensagem, e achando que aquilo é o correto para o dia a dia das coisas. Aí não é. Que relação a gente pode guardar entre uma coisa e outra? É o grande desafio dos educadores, dos professores, e das instituições de ensino superior também, quais os cursos, como é que a gente engaja esse jovem, como é que ele vai aprender. Isso tudo está numa transformação muito rápida, realmente é um desafio, e eu acho que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter ainda muita mudança, muita adaptação, e espero que a gente consiga também ter legislação que acompanhe toda que flexibilize, que ajude a gente nesse novo momento, visando sempre ali o aprendizado, que o jovem consiga efetivamente aprender e ter um retorno disso. Nós vamos receber agora aqui para a nossa conversa neste 7 de setembro, Dia da Pátria, Dia da Independência do Brasil, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, deputado Luiz Felipe, que é empresário, é cientista político, ativista, cofundador do Movimento Acorda Brasil. Muito boa tarde, deputado federal, é um prazer recebê-lo nesta edição do programa Gente que Fala, do Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro. Tudo bem? Seu microfone fechado? Seu microfone fechado, deputado. Tudo bem, muito obrigado, está me recebendo aqui. Muito obrigado pela presença. Quero pedir uma gentileza. Está no smartphone, pode colocá-lo na horizontal para a gente manter o padrão da imagem ali do nosso reitor Sigolo, por favor? Muito bem.
Sim, assim. Na horizontal, e isso bem centralizado, para quem está acompanhando a gente também pelas redes sociais. O deputado, o Brasil comemora 199 anos de sua independência, tem como marco o grito de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, e a sua proximidade muito grande com essa história toda, pelo fato de ser da família, né? Como é que é carregar toda essa tradição da independência do Brasil nesses quase 200 anos, o senhor como sendo da família de Dom Pedro? Olha, eu acho que, eu não sei dos outros da família, mas no meu caso específico, por eu ser político, eu ter me envolvido na política, eu acho que o grande limitador aqui é de não desonrar o que eles fizeram, e o que eles são e a história. Então, manter a história imaculada. Ao mesmo tempo, é impossível que, no máximo que eu consiga fazer, no máximo de sucesso que eu possa ter na política, eu nunca vou conseguir honrá-los, porque você está responsável pela fundação de um país. Isso não é trivial, não é a todo momento que isso ocorre. Isso, de fato, é um fato extremamente único, e do jeito que se passou, como foi a história do Brasil, extremamente vinculada a essas personalidades, ou seja, foi uma iniciativa praticamente deles, né, da Leopoldina, que assinou a Carta de Independência no dia 2 de setembro, enviou um mensageiro que demorou 5 dias para chegar ao Pedro I, e a reação dele, ele poderia ter reagido de outra maneira. Poderia ter falado, não vou proclamar aqui a independência, eu vou ignorar essa carta. Não, ele foi ao encontro à Carta de Leopoldina, que havia assinado, e proclamou ali a independência. Então, foi um ato extremamente vinculado às personalidades deles. Então, eu não consigo, ninguém que se envolva na política vai conseguir replicar algo similar ou de tamanha importância. No entanto, acho que cabe a mim não desonrá-los. Então, eu espero ao menos estar com esse quesito preenchido. Deputado Luiz Felipe, uma outra pergunta, assim, com sentido de curiosidade mesmo, porque nós, quando crianças, quando chegamos na escola, e aí vamos aprender a história, e a professora começa a explicar, olha, o Brasil foi descoberto em 1500, a independência veio em 1822, fomos colonizados, 7 de setembro, Dom Pedro I, Riacho do Ipiranga, grito da independência, enfim, aí a gente aprende toda essa história. A curiosidade vai no sentido do seguinte, quando o senhor chegou na escola, os primeiros momentos, e foi aprender essa história, o senhor já sabia, o senhor já fazia parte disso. Como é que é isso? Eu tento me colocar no seu lugar para... Nossa, isso está muito perto de mim, está muito mais perto, claro, do que qualquer brasileiro. Como é que é isso? Olha, no meu caso específico, a minha mãe, ela foi muito rigorosa em não informar efetivamente, né? Ela quis proteger, talvez, a mim e minha irmã de qualquer coisa, de narrativa, de versão. Ela quis que eu tivesse uma juventude como qualquer outro estudante brasileiro, sendo exposto à história tal qual ela é contada na escola. O benefício que eu tenho, talvez, acho que todos nós da geração que eu tinha, eu nasci em 1969, né? Então, meu período escolar foi durante os anos 70. Naquele período, né, era o regime militar, então a questão de tradição, a questão militar, a questão de você ter soberania nacional, de ter independência, ela estava muito aflorada. E a nossa educação seguia em linha com o que foi, de fato, a independência. Então, a educação não estava distorcida, não havia um anacronismo em querer contar uma versão histórica que não fosse aquela que eu acredito que seja a versão verdadeira. A atual geração é que eu me preocupo mais, porque, de fato, ali há todo tipo de anacronismo, né, que tenta contar a história do passado de acordo com os valores de hoje. E começa a introjectar várias outras versões paralelas aí que não fazem sentido nenhum, que só confundem a nossa juventude. Então, eu diria que, do ponto de vista pessoal, eu cresci como qualquer outra criança,
e qualquer outra, e todas essas questões de relacionamento com a história do Brasil, eu aprendi até através dos meus coleguinhas de escola, né? Porque os pais deles falavam, teu colega lá dentro de casa eu não tinha isso, né? Não tinha essa educação. Depois, quando eu comecei a questionar, comecei a perguntar, e aí começou a vir uma série de histórias, né? De família, de perspectivas, mas isso foi mais velho. Eu diria que depois dos meus 10 anos de idade, entre os 10 e 20 anos de idade, aí começou a vir um pouco mais de perspectiva interna da família do que era a história do Brasil. Mas até os 10, até essa idade, eu estava ali como qualquer estudante brasileiro, e graças a Deus a educação do Brasil estava alinhada com a versão que a família contava e conta até hoje. A distância sua para Dom Pedro I, ele é o quê? É seu? Ele é meu pentavô? Pentavô. Na abertura dessa edição... Agora, só para quem está nos escutando, quanto maior o número, mais distante, menos relacionado você está. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, o Pedro II é meu tetravô, o Pedro I é meu pentavô, e João VI é meu ex-avô. Aí, ex-avô. Não, ex-avô significa que está mais distante ainda. O bom é quando está perto, assim, bisavô, avô, aí é bacana, aí é bem próximo. Essa questão da distância, e vamos falar aqui da distância da própria data, né? São praticamente 200 anos, 199 agora, e eu sempre bato nessa tecla aqui, em relação às datas comemorativas, quanto mais distante elas ficam, versões vão surgindo no meio do caminho em relação àquela data, desconhecimento de toda parte em relação àquilo tudo por causa da distância. Como é que faz para a gente preservar aquilo que de fato aconteceu para a atual geração e para as futuras gerações, para que a história não seja distorcida e eventuais erros a gente aprenda com eles e não repita? Bem, a ritualística é muito importante. A ritualística é o que mantém a revocação do que é o fato histórico a todo momento. E isso aflora o mito fundador do país, e isso aflora a realidade do que era o desafio de você fundar um país de acordo com o contexto que existia naquela época. E quanto mais isso se é transmitido com a realidade do momento, com os fatos que existiam no momento político, no momento histórico, quanto mais isso é comunicado, menos anacronismo e menos perversão daquilo é o que acontece. Então, eu acho que essa ritualística ainda não temos tão bem aflorado. E a visão dos fatos naquele período também não estão muito bem comunicados, as realidades, quem era quem naquele contexto. Muitas vezes eu vejo assim, por exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente. Mas os Estados Unidos era inferior ao Brasil naquela época, né? Os Estados Unidos era um filete de terra de 13 colônias desunidas e segregadas. Então ali não havia, e foi invadido também pela Inglaterra. Teve uma guerra com a Inglaterra, mostrou que não tinha poderio bélico à altura do desafio do Império Britânico. Então, ele não era um país efetivamente independente, né, naquela época, como é hoje, né, hegemonia, que de fato influencia o mundo. Então, tudo isso em perspectiva. O Brasil estava, de fato, isolado como um império muito bem constituído em termos de tradição institucional, via ali tinha uma unidade territorial que era única, em termos de vastidão de país. Lembrando que, comparativo à Europa, você fundando um país unitário, como era o Brasil, não era federativo naquela época, aquilo era quase que você praticamente como o equivalente a tornar toda a Europa num comando central. E o Brasil era isso, né? Era uma vastidão territorial maior que a Europa, comandado centralmente, né? Então, isso era único, isso era uma coisa que, na época, se saltava aos olhos de qualquer europeu que viesse visitar, ou qualquer um que viesse ver a experiência brasileira e qual era a nossa proposta. Então, aquela realidade também vê tanto nossas forças quanto também as nossas debilidades. Você tinha aí os grandes potenciais invasores do Brasil, né? Não só Portugal poderia reinvadir o Brasil em função da independência, tinha ali toda a vontade para fazer isso, mas o fato de você estar com um rei português que era pai
do futuro imperador brasileiro, isso neutralizou esse tipo de risco. Mas ainda tinha Espanha, né? A Espanha também poderia ter feito uma invasão, como ela tinha outras colônias, poderia invadir pela colônia. E você tinha a França também, que também fazia uma série de já incursões, também era uma grande armada não aliada, né? Vamos dizer assim, não alinhada. Então, o Brasil tinha riscos regionais de invasão, então toda a nossa política era a priori baseada na defesa, né? Defesa marítima, defesa territorial, era de criação de uma rede de distribuição e de comunicação para a integração bélica do país, né? Ao menos para poder ter escoamento de tropas, etc. Então, enfim, eu acho que a gente tem que fazer esse juízo de valor para não começar a fazer anacronismo, falar assim, dos direitos de fulanos, dos direitos de cicranos, e isso é anacronismo total. O Brasil estava em risco de nem existir naquele ponto. Então, estavam todos ali tentando defender um território sobre o qual todos esses direitos e liberdades iam ser constituídos depois, 2 anos depois, com uma Constituição extremamente avançada para a época. Mauro. Sim, Felipe, pode falar, reitor. Primeiro, saudar nosso deputado Luiz Felipe, é um grande prazer participar. O deputado tem feito um trabalho importante no Congresso Nacional, mas destacar o papel de Dom Pedro I na criação dos primeiros cursos, das primeiras instituições de ensino aqui no país, o curso de Ciências Jurídicas Sociais em São Paulo e um curso equivalente também em Olinda, em Pernambuco, que foram importantes aí para o começo de toda a educação aqui no país, e isso foi muito relevante. E eu queria também destacar, além do Museu da Independência aqui no Ipiranga, em São Paulo, que está sendo reformado, que vai ser reinaugurado, e que marcou a minha infância, que eu ia, e aquele quadro enorme, aquele lugar tão imponente que acaba sensibilizando tanto a gente. Eu queria falar do Museu Histórico Nacional, que fica ali no Rio de Janeiro, que vai completar 100 anos agora, fica bem no centro do Rio. E quando eu estive no Ministério da Cidadania em 2019, eu pude ir lá visitar. É um museu lindíssimo, com toda a história também daquela época, e vale a pena conhecer. Quem tiver oportunidade, o Museu Histórico Nacional é um museu federal, mantido pelo IBRAM, mas olha, com uma riqueza impressionante, com os itens todos do Império. Aliás, reitor Felipe Sigolo, o curso de Olinda foi o precursor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo aqui, né? Não, teve um curso aqui e um curso lá. Aqui acabou ficando da USP, a faculdade da USP, e lá em Olinda virou... Sim, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Lá em Olinda foi anexado da Federal de Pernambuco. Sim. Deputado Luiz Felipe, voltar aqui para a gente manter aqui o link com o reitor Felipe Sigolo. No início aqui do programa, no início da nossa conversa, eu perguntei a ele se a verdadeira independência do Brasil começa pela educação. Seu olhar a respeito. Olha, eu acho que a primeira independência do Brasil não começa com a educação. Eu vou ser bem polêmico aqui. Tá. Começa com defesa nacional e começa com a liberdade que se ofere ao cidadão. Eu acho que essa é a primeira independência que você pode oferir à população é o seu território. Se você não tem um território bem protegido, que está constantemente invadido, você não estabelece segurança o bastante para você estabelecer uma família, para você ter filhos e fazer educar esses filhos, para você ter um meio de sustentação da sua família, de acumular essas riquezas e fazer expansão e uma série de coisas. Então, você não cria sociedade. Quando você não tem segurança nacional, você não cria sociedade. Então, a segurança nacional, número 1, sempre foi. E aí, quando se fala de liberdade do cidadão, essa envolve a não interferência dos governantes no que é ser brasileiro, no que o brasileiro precisa fazer, onde que ele precisa agir e tal. Então, esse é o segundo ponto de você estabelecer independência, né? A independência vem daquela experiência societal que é livre e que a sociedade aprende por conta dentro do seu âmago, ela se autoeduca, ela se autogere, ela se autocoloca aqui seus objetivos e conquista seus objetivos por conta própria. Quando se coloca que
a visão que o Estado ou que algum dirigente precisa educar a população, já começa a criar toda sorte de distorção. Então, a questão da educação ela é fundamental, não tem a dúvida. Agora, a quem é a prioridade? As famílias. As famílias é que educam os seus filhos, em prioridade. O Estado pode ajudar, né? como auxiliar, como instituição secundária. E isso existe desde o Império. A primeira Constituição do Império já garantia isso, né? Garantia ensino também básico e também já falava de universidades. Então, claro, mas ali não no contexto dirigista, de que o Estado vai educar as crianças, mas ele vai ajudar. Então, ele está lá, né? Precisando, o Estado está ali para ajudar a educação. Então, mas não há uma, que tipo de... não há uma clara divisão aí, deputado Luiz Felipe? A família educa e a escola ensina? Exatamente. Eu diria que eu posso até usar outro termo, eu diria que a escola informa e a família, né, orienta. Eu acho que é mais por aí. Ao menos é como eu fui educado. Eu me lembro da minha mãe extremamente rigorosa no meu ensino, muito disciplinadora. Eu vejo até hoje o que eu estou fazendo. Eu até estava falando com a minha equipe ontem, que ontem a gente estava falando sobre a Constituição que a gente lançou, e que eu não teria conquistado isso se não fosse a educação que a minha mãe impôs em mim. Não foi minha escola. Eu fui para excelentes escolas. Eu tive um privilégio inacreditável com relação a acesso educacional. Agora, a visão nítida da cobrança da minha mãe de fazer o dever de casa, de entregar o trabalho antes da aula, né? Ou seja, estar preparado para a sala de aula, estar preparado para uma prova. Isso tudo veio da minha mãe, né? Da imposição dela, da demanda que ela exigia em cima de mim. A informação via da escola, né? Ali via uma enxurrada de informações e tal, mas a orientação era da minha família. Então, eu viria por aí, entendeu? Eu vou repercutir com o reitor Sigolo esses dois termos que o senhor utilizou, deputado Luiz Felipe, a escola informa e a família orienta. Mas, antes disso, sobre aquele primeiro ponto que o senhor destacou, sobre a defesa nacional. Estamos bem nesse aspecto, sim. Sim, bom, nesse ponto, eu acho que a gente ainda está deficitário. Eu acho que a gente gasta pouco na nossa defesa, a nossa liberdade societal ela é muito pequena e a nossa defesa ela é muito falha. Estamos aí sujeitos a todo tipo de interferência e isso afeta a qualidade da nossa educação. Então, as famílias se desintegram pelo contrabando de narcotráfico, se desintegram pelo contrabando de armas. Então, isso é uma questão de defesa, uma questão de soberania e de controle de fronteiras. E depois você tem a questão de liberdade do cidadão, quando você tem uma interferência muito grande no que é o certo, o que é o errado, como é que deve se educar as crianças de certas idades e tal, uma pedagogia ativista, eu vejo isso como sendo negativo, que não necessariamente atende ao que de fato é o ser brasileiro. E eu acho que os índices do PISA já informam isso, né? Somos os piores no índice PISA. Então, gastamos um absurdo em educação e temos um dos piores índices educacionais. Então, a qualidade do nosso ensino está péssima. Sim. Reitor Felipe Sigolo, de acordo com a observação do deputado Luiz Felipe? Não, eu defendo um papel maior do Estado na educação. Claro que se alguma família tiver muito bem estruturada, que consiga suprir isso, mas é uma minoria muito pequena. Eu acho que o país fez apostas erradas, especialmente nos anos do PT, investindo tudo no ensino superior público. Então, a gente tem uma enormidade de universidades federais, de institutos federais, com diversos servidores concursados, e que acaba tem pouca vaga, tem muitas instituições, pouca vaga para pouca gente. O país devia ter feito uma aposta no ensino básico, no ensino técnico, profissionalizante, especialmente, para poder ter uma quantidade maior de gente qualificada. Então, eu acho que os erros a gente vem carregando, o orçamento da educação realmente é enorme, mas está todo voltado para o ensino superior na sua maioria, para funcionalismo, coisa que não está diretamente ligado na sala de aula. E o Estado é fundamental com uma população tão pobre, tão carente, com as famílias tão
com tanta dificuldade, não só a educação, mas todo o apoio à rede assistencial. Eu acho que na época um programa que funcionou muito foi o Bolsa Escola, criado lá pelo ministro Paulo Renato, que depois virou o Bolsa Família, agora é o Auxílio Brasil, mas ter um incentivo para as crianças frequentarem a escola, não só pela merenda, mas por todo o conjunto que representa. E realmente a gente precisa fortalecer ainda mais, melhorar os índices. O Brasil está muito atrás da maioria dos países equivalentes, a gente precisa melhorar muito a qualidade da educação no Brasil. Reitor Cigolo, sobre essa necessidade da gente inverter vou tratar de pirâmide aqui, jogar toda essa importância lá no ensino básico. A gente fala aqui também bastante a respeito da saúde, por exemplo. A gente tem no SUS setores de referência muito importantes na área da alta complexidade, coisa que a gente não vê lá na porta de entrada, no atendimento básico e tal. É uma inversão que ocorre na área da saúde, é uma inversão que ocorre também na área da educação. As universidades, aí como referência, quem não quer entrar numa universidade pública está bem preparado para isso, e lá na porta de entrada da escola básica isso não acontece. O desafio dessa inversão, reitor Cigolo? Não, é um pouco isso. Eu acho que no caso, eu acho que é diferente da saúde, porque, enfim, é uma outra estrutura, mas a mudança no Fundeb foi importante recentemente, feita pelo Congresso Nacional, para ter mais recursos para a educação básica, desde o ensino infantil. Se pudesse priorizar um nível de ensino hoje, seria educação infantil, especialmente de 0 a 3, a primeira infância. A gente tem nas crianças da primeira infância, de 0 a 3 anos, onde precisa mais ter investimento, onde elas já se desenvolvem, precisam ter os estímulos adequados para se desenvolver. O programa Criança Feliz, que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Cidadania, o ministro João Roma, tem ampliado isso para as famílias, e nessa fase é a mais importante. Depois, claro, a pré-escola, o fundamental, a gente... a importância, acho que, do Estado nesse nível, eu acho que é isso que é inverso. A gente devia ter poucas instituições de ensino superior públicas, federais, mas de altíssima qualidade, e o resto privado, porque aí sim você tem a competição de mercado, você tem o ajuste podendo oferecer para mais gente. Mas as estruturas federais são muito caras, as universidades, óbvio, se a gente pudesse, se fosse um país com muito recurso, ter universidade para todo mundo, mas inclusive e gratuita, mas não é o caso, por isso que a gente tem que fazer esse redimensionamento, essa reestruturação para poder beneficiar o básico e ir subindo progressivamente. A gente investiu tudo no superior, esse recurso já está comprometido e agora falta para a educação básica, falta para o ensino tecnológico, falta para a educação infantil. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, olha, o senhor tem um livro, Por que o Brasil é um País Atrasado? Ou Por que o Brasil é um País Atrasado? E nesse livro o senhor convida o leitor a entender a realidade brasileira a partir da revisão de princípios universais que, de acordo com a sua observação, estiveram sufocados pelas narrativas políticas e pela burocracia de Estado. E aí eu pergunto, deputado, por que o Brasil é um país atrasado? Que é o título do seu livro. Vou repetir o que você acabou de falar. Excesso de política pública e orientação de Estado. E isso vem, junto com isso, para financiar isso tudo, vem aumento de impostos, que tem uma conexão direta com a capacidade da livre iniciativa. Então, o que muitos falam aqui, muitos deputados e pessoas assim na sociedade, é que eles não entendem. Eles não entendem que toda vez que você vem defender aqui uma pauta, todo mundo tem que ter saúde universal, todo mundo tem que ter educação universal, todo mundo tem que ter previdência universal, isso custa dinheiro, vem de impostos. Impostos afetam a iniciativa privada. Então, nós não temos uma iniciativa privada pujante, como deveríamos ter, porque temos uma sobreoneração dos custos de Estado através dos impostos, que oneram a livre iniciativa e acabam não criando a capacidade de renda, de consumo, de poupança que um país desenvolvido exige. Então, nós estamos aí com problemas estruturais gigantescos, vão continuar, estão piorando até, no meu ver, porque estamos colocando cada vez mais obrigações na Constituição, cada vez mais obrigações para o poder federal de fazer
ao invés de descentralizar as responsabilidades e trazer às comunidades locais a capacidade de se autogerir, a capacidade de resolver seus próprios problemas. Não, está tudo indo para o colo da União. A União, por tendência ideológica, né, talvez de burocratas e de partidos de esquerda, tentam constitucionalizar absolutamente tudo para que ninguém mexa. O Fundeb, como bem colocou aqui o nosso colega, o Fundeb foi uma dessas. Agora nós não podemos nem revisar o Fundeb, não podemos fazer melhorias no Fundeb, porque ele já tem origem e já tem aplicação constitucionalmente dirigidas. Então, se o modelo é ineficiente, se temos que fazer uma mudança, se é uma evolução tecnológica, está tudo travado em Constituição, um modelo estático do atual que não entrega resultado nenhum. Então, estamos aí com um problema grande. Isso não é só na educação. A mesma coisa se passa na questão da Previdência. Já reformamos a Previdência em 2019, vamos ter que reformar de novo, eventualmente, em 5, talvez menos do que isso, 5 anos, talvez 10 anos, entre 5 e 10 anos. A mesma coisa vai acontecer com o SUS. O SUS é capacitado? Estamos felizes com a execução do SUS? Talvez sim. Agora, olha o custo comensurável, aquilo que arrecadamos de impostos, ao quanto que nós oneramos na livre iniciativa para sustentar todas essas máquinas de Estado. Então, é isso que é o problema. Então, nós estamos atrasados em função dessas políticas que criam burocracia, tributação, tiram da sociedade e dão para o Estado, como se o Estado fosse aquele que vai resolver tudo, e nós sabemos que isso não é verdade. Deixa eu ver se eu entendi, para a gente esclarecer bem aqui para a nossa audiência. O senhor considera o que é constitucional é um gesso? O senhor defende uma descentralização? Porque a pergunta é a seguinte, tudo está na Constituição para que a gente tenha os nossos direitos garantidos, mas muitas das coisas que estão lá, por exemplo, salário mínimo. O salário mínimo tem que atender às necessidades básicas de cada um, e não é o que acontece na realidade. Então, tem muitas coisas na Constituição que não nos atendem, e coisas que deveriam atender, mas falta a política pública para que, de fato, a coisa aconteça, e muita coisa na Constituição que está lá que vai ser inatingível, porque parece que não tem como alcançar mesmo. Como é que é essa descentralização que o senhor defende? Bom, primeiro tem que sair da Constituição. Primeiro, a Constituição ela tem que defender denominador mínimo comum de uma sociedade altamente diversificada, que é a sociedade brasileira, e dar competências aos estados e municípios executarem por conta própria. Não cabe à União, não cabe à Constituição defender programas. Programas são temporários, eles vêm e vão conforme a necessidade local, uma necessidade temporal, eles não são permanentes. A Constituição ela é para ser permanente. Então, no minuto que você coloca um plano de governo, transforma ele permanente na Constituição, você engessou a evolução. A sociedade daqui a 5, 10 anos vai estar diferente. Todos os nossos índices vão estar diferentes. Só que todos esses programas vão estar engessados em Constituição. Então, vamos ter que fazer uma grande reforma, vai ter uma grande instabilidade política, vai ter aí o governo que faz isso, o governo faz aquilo. Vamos estar quebrado, porque temos despesas obrigatórias que nós nem sanamos com o nível tributário que nós arrecadamos hoje em dia. Aí vem aquela argumentação, então tem que arrecadar mais. Bom, aí vai arrecadar mais de quem? Né? Então, você vê assim como nós já travamos não só a evolução dos nossos serviços públicos em Constituição, mas nós travamos a nossa capacidade de poder financiá-los de uma maneira que gere ou que seja sustentável. Então, nada é sustentável. Nós estamos ali. Quer entrar em detalhes? Vamos entrar em detalhes. Temos aí receita tributária de 1,5 trilhão e temos despesas obrigatórias de 1,7 trilhão. Então, nós nos obrigamos a ter 1,7 trilhão de custos, sendo que só arrecadamos 1,5 trilhão de tributos. E aí, como é que fica essa diferença? Vamos se financiar. Então, por isso que nossa dívida está sempre crescendo. Todo ano, nossa dívida cresce. Isso não é sustentável, isso gera instabilidade financeira, estabilidade monetária, inflação, uma série de problemas que vai afetar a sociedade mais uma vez. Então, é isso. A Constituição não é feita para ficar incorporando aí esses planos devem ser temporários, eles devem ser também descentralizados. Cada comunidade tem uma diversidade própria, tem que ser respeitada, e nesse nível mais local é onde esses programas devem ser exigidos e serem executados, e não na Constituição, que é o problema que temos hoje. Reitor Felipe Sigolo, a partir desse olhar, dessa observação do deputado Luiz Felipe, os estados têm as suas constituições, isso já não é uma descentralização? Eu acho que na Constituição de 88 a gente teve muito avanço, mas teve coisas que não foram tão bem colocadas. Os estados, por exemplo, têm pouca autonomia.
As assembleias legislativas têm uma ociosidade, não digo uma ociosidade, mas elas poderiam ter um papel muito maior regulando temas que hoje ou estão com a União ou estão com os municípios. Então, sobrecarrega muito, como o próprio deputado falou, bem colocado, sobrecarrega esses dois entes. Os estados, por exemplo, poderiam regulamentar diversos setores da economia e ficam engessados de um lado ou do outro. Talvez tirar um pouco dessas obrigações constitucionais, deixar mais flexível. O país é muito grande. Eu trabalhei bastante tempo no governo federal e eu percebo que o Brasil, com essa dimensão continental, com essas diferenças regionais, a realidade do Sul é muito diferente do Norte. Às vezes um programa nacional igual, que queira fazer todo mundo da mesma forma, acaba não funcionando. Então, cada região, cada local, não só os estados, a gente podia ter, como na Alemanha, as regiões federativas, ou as organizações ali locais, os conglomerados, cidade-estado, alguma coisa assim que não dá para tratar um município de São Paulo igual a outros municípios de 800 habitantes, por exemplo. Então, tem muita distorção ainda. A própria representação, a representação dos estados, não é proporcional à população. Então, São Paulo só tem 70 deputados e os estados que eram territórios têm 8. E isso distorce muito até a própria configuração em Brasília. Então, acho que muitos ajustes ainda precisariam ser feitos. Importante essa discussão. E não só a questão dos deputados, a questão do Senado também. O Senado representa os estados, e são 3 senadores por cada estado e com populações completamente diferentes. Aqui de São Paulo, por exemplo, do Acre, do Sergipe, o Sergipe é o menor estado brasileiro, não é? Agora, acho que o senhor tem razão, Felipe Sigolo, nessa questão. O senhor falou, é ociosidade, mas não é a questão das assembleias legislativas. Eu acho que pouca coisa passa por lá. O buraco da rua passa pelo município. E as questões macro passam por Brasília. Então, pouca coisa realmente a Assembleia se debruça, né? É difícil até falar o que a Assembleia acompanha mais o governo estadual e alguns assuntos, mas toda a parte de econômica, telecomunicações, energia, portos, enfim, tudo isso é federal. A parte mais territorial, assim, muita coisa é federal, mas tem também das câmaras municipais. E as assembleias podiam ter um papel maior, os governos estaduais, até na legislação, enfim, assuntos do cotidiano que os estados podiam ter uma flexibilidade de se autorregulamentar, porque as situações são bem diferentes. Deputado Luiz Felipe, o senhor tem uma proposta de criação de um quarto poder na figura de um chefe de Estado. O que é exatamente isso? Criação de 7 poderes, na verdade. Nós temos os tradicionais. E tudo isso, esses 7 poderes iriam ao encontro dessa sua proposta de descentralização? Absolutamente. A descentralização, na verdade, é o 7º poder. Não é um poder eleito, não é um poder nomeado, ele é um poder estrutural. Ele é um poder que limita a capacidade de um governante central dominar todo o território nacional. Acho que esse que é o grande risco que nossas sociedades terão, não é só o Brasil, mas o risco de totalitarismo cresce na região, cresce no mundo, através de diversos mecanismos aí não tão diretos. Então, o federalismo pleno é estrutural. Então, esse é um dos poderes. Então, digamos que esse é o 4º poder, né? Temos o executivo, o legislativo, o judiciário, temos o 4º poder, que é o federalismo, que é a descentralização de todas as competências para estados e municípios. Aí você tem que ter, centralmente, ainda tem que ter outros equilíbrios, que já existem, só que são mal regulados na Constituição. Por exemplo, o poder do chefe de Estado. Quem é que comanda o chefe de Estado? Cada vez é alguém que exerce essa função de chefia de Estado. Às vezes é o judiciário, às vezes é as Forças Armadas, às vezes é a mídia, às vezes é a população. Ele precisa ser regulamentado. Tem que ter um chefe de Estado ou seja, ele seja dignificado como sendo institucionalizado. Então, precisamos institucionalizar esse poder de chefia de Estado que existe, mas que não tem tem um vácuo tem uma vacância de quem é que exerce isso a cada crise política.
O Conselho de Estado também é um outro poder que a gente acho que tem que criar, que é aquela perspectiva de anciãos, né? Aquela perspectiva da experiência que vem à tona para ajudar o chefe de Estado, ajudar os governos a melhor se governar. Então, nós temos aí vários poderes que têm que se alinhar para a gente equilibrar um ecossistema político. E, olha, o mais importante deles é a soberania popular. É aquele que você dá poder à população de interferir diretamente, só que não o bastante para romper com todo o sistema. Então, esses são 7 poderes aí que nós temos que equilibrar numa revisão constitucional. Na atual Constituição, uma boa parte desses não estão contemplados, e os tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, estão muito mal organizados, né? Temos aí sempre crises institucionais, quem é que faz o quê, quem é competência do quê, um interfere no outro. Então, temos uma péssima carta constitucional aí que nos garante estabilidade. Ao contrário, uma carta constitucional que vai nos garantir instabilidade. Então, temos que rever isso. O que o senhor pensa da imprensa, deputado Luiz Felipe? A imprensa é tida como o quarto poder, né? Dentro desse modelo de Montesquieu, o executivo, legislativo, judiciário, a imprensa se apresenta aí como o quarto poder. Neste seu modelo, a imprensa entra onde? O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu tendo a não confiar mais na imprensa nos dias de hoje, né? E já não é de hoje. Né? O envisiamento e a captura da imprensa por parte daquelas entidades que querem controlar o Estado é muito grande. Né? Você tem um sistema político que age contra a população e a população não tem salvaguarda contra esse sistema, e a imprensa, ao invés de defender a população, a demanda popular de fazer reformas, de fazer mudanças, a imprensa defende os sistemas arcaicos e carcomidos do Estado. Então, veja como a imprensa ela também eu diria que hoje é uma força de Estado, ela não é uma força da população, ela não é isenta, ela não age como um poder, ela age como uma autarquia do Estado. Então, isso estou falando, obviamente, que da grande mídia, né, que exerce aí influência, já tem uma mídia tradicional aí que foi estabelecida aí nos últimos 50 anos. Então, temos um risco em função a isso, né? Achar que essa imprensa é livre, achar que ela é isenta, achar que ela é um quarto poder. Isso é um grande problema, porque ela de fato não é. Ela está capturada por aqueles que acreditam que o Estado tem que sempre crescer, o Estado tem sempre que fazer tudo pela sociedade, e já foi capturado porque os orçamentos estão na mão dessas pessoas que pensam assim, usam orçamento público para financiar a imprensa, então ela foi capturada. Assim como os partidos políticos, hoje são todos financiados pelo Estado. Eles foram capturados pelo Estado, eles não são mais parte da sociedade. E é difícil que a sociedade faça seus próprios partidos políticos, é extremamente difícil, o Estado impede que isso se suceda. Então, veja como tudo isso que deveria ser da sociedade já foi capturado pelo Estado. Então, temos que tomar muito cuidado. Numa revisão constitucional, nada disso vai ser possível, né? Em termos de captura de imprensa, em função de uso de gastos para a mídia, uso de gastos para fundo eleitoral, tudo isso, fundo partidário, tudo isso tem que ser erradicado. Pessoal, a gente já está indo para o final dessa edição do programa Gente que Fala. Vou pedir as despedidas de vocês. Começo com o reitor Felipe Sigolo. Sua palavra final, reitor. Agradecer, Mauro Friesman, toda a equipe do programa Gente que Fala, a oportunidade, saudar também o nosso deputado Luiz Felipe, uma data muito importante esse nosso 7 de setembro, o ano que vem o bicentenário, então muito feliz nessa data, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, reitor da Universidade Brasil, Felipe Sigolo. Deputado Luiz Felipe, sua palavra final, mensagem que fica nesse 7 de setembro. Muito obrigado a todos. Feliz independência e liberdade para todo mundo. Muito obrigado, reitor, pelas palavras aqui, considerações. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando nesse programa. Estarei vindo de novo se for convidado. Muito obrigado a todos e feliz 7 de setembro. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, especial de 7 de setembro, dia da nossa independência, 199 anos da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Participaram com a gente dessa conversa o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, e também o reitor da Universidade Brasil, Felipe Sigolo, que foi secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e também do Ministério da Cidadania. Na mesa de som com a gente o Fabiano Souza, o Fabiano Souza na mesa de som com a gente, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom feriado a todo mundo, de 7 de setembro, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.